Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos, amém? Eu estou aqui com muita alegria nesta manhã, conhecendo essa igreja linda. Não estou falando apenas da estrutura do templo, mas de vocês. Que bom foi participar com vocês desse momento precioso da ceia do Senhor. Eu queria trazer um abraço em nome da Junta de Missões Nacionais, do pastor Fernando Brandão, pastor Fabrício Freitas, toda a equipe lá da GEVAN, que é a gerência de evangelismo da qual eu faço parte, e agradecer o empenho dessa igreja com a obra missionária no Brasil e no mundo. Muito obrigado por cada oferta, cada empenho missionário dessa igreja. Eu vi que essa igreja está fazendo nesse mês de julho viagens missionárias no interior do estado. Que bênção, pastor! E esse é um momento muito precioso. Eu queria encorajar você, adolescente, jovem, adulto. Talvez você sinta no coração um chamado missionário, mas esteja ainda em dúvida. Aconteceu assim comigo, pastor. Deus estava começando a falar no meu coração sobre uma vocação missionária. E a forma com que Deus usou para certificar no meu coração que Ele estava me chamando para missões, foi através de uma viagem missionária, de um projeto de curto período. Se você tem dúvida, se você é um vocacionado para missões, uma das formas que Deus pode usar para confirmar isso no seu coração, ou não, é participar de uma viagem missionária. Se prontifique, faça uma viagem missionária, vá a uma dessas viagens da igreja. Outras viagens, nós temos várias Operações Jesus Transforma em vários lugares do Brasil, e também projetos da Junta de Missões Mundiais em viagens de curto período. Eu queria, nesta manhã, conversar com os irmãos a respeito de relacionamento discipulador, sobre discipulado, que é o centro da nossa missão. O Senhor Jesus, Ele nos chamou para fazer discípulos. Ele fez discípulos e disse que nós deveríamos fazer também. Nesta manhã eu gostaria de conversar sobre esse assunto, porque eu tenho certeza, biblicamente falando, que a ordem que o Senhor Jesus deu de fazer discípulos não é apenas para o pastor, não é apenas para o missionário, não é apenas para discipuladores nomeados na igreja, é para cada um de nós, cada um de vocês que está aqui. Para quem ainda não me conhece, eu trabalho na Junta de Missões Nacionais, o pastor Alberto já falou, sou casado com a Daniele, que está esperando o meu primeiro filho lá no Rio de Janeiro. Está com 3 meses de gravidez. Trabalho lá na gerência de evangelização da Junta de Missões Nacionais. E para mim é um privilégio muito grande conhecer essa igreja e estar aqui com vocês nesta manhã. O Senhor Jesus nos mandou fazer discípulos. E Ele não apenas deu uma ordem, Ele não nos deu um comando, um mandamento, e depois disse, vai lá e se vira. Ele nos exemplificou como fazer. Tudo aquilo que Ele mandou os discípulos fazerem, foi após modelar como se fazia. Por exemplo, Ele curou, depois enviou os discípulos para curarem. Ele expulsou demônios, depois enviou os discípulos para fazerem o mesmo. Ele pregou o evangelho do reino, depois disse, vocês vão e anunciam o evangelho do reino. Até mesmo quando Ele disse, vinde após mim, quem quiser vir após mim, precisa morrer, Ele deixou para dizer isso quando estava anunciando que Ele iria morrer também. Então, quando Ele fala, vão e façam discípulos, isso está relacionado ao que Ele exemplificou. Imagine que nós fôssemos um daqueles 12 discípulos ali e ouvimos Jesus falar, vão e discipulem as nações, vão e façam discípulos das nações, e nós olhamos um para a cara do outro, que negócio é esse de discípulo? Fazer discípulos, nunca ouvimos de tal coisa. Poderíamos pensar assim, se nós fôssemos um daqueles discípulos? De forma alguma, porque nós tínhamos acabado de experimentar com Ele 3 anos e meio aproximadamente de discipulado. Então quando Ele diz, vão e façam discípulos, isso está baseado, isso está fundamentado na forma com que Ele fez. Agora, como Jesus fez discípulos? O que Ele fez para fazer discípulos?
que ele falou, fez, o que ele era antes de começar a fazer discípulos. A pergunta que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nesta manhã é: o que nós precisamos ser, falar e fazer antes de começar a fazer discípulos? O que precisamos ser? Como devemos agir para fazer discípulos? Porque às vezes pensamos que Deus colocou um chip na mente daqueles 12 homens, que quando Jesus passou e disse: venham ser meus discípulos, ele acionou aquele chip e aqueles homens foram roboticamente atrás dele. Não foi assim. Para ser discípulo de alguém, você deveria admirar esse alguém. Esse alguém deveria ter alguma coisa diferente que chamaria a tua atenção para que você fosse atrás dele, para segui-lo, para querer ser como ele. O discipulado é querer ser como alguém. Ele disse: basta ao discípulo ser como o seu mestre. Ser como, ao meu ver, são as duas palavras que podem resumir o que é o processo discipular. É alguém imitar alguém para ser como. Cristo é o exemplo maior, Ele é o nosso modelo, e todos nós devemos imitá-lo. À medida que estamos imitando a Cristo, pessoas que estão mais recentes no caminho deveriam nos imitar também, e assim vamos imitando uns aos outros, porque Cristo não vai voltar para fazer novos discípulos. Ele já fez os discípulos. Quando ele voltar, será para resgatar a sua igreja. E agora, esta ordem, essa missão, ela compete a cada um de nós. Nós devemos ter vidas que imitem a Cristo e possam ser imitáveis para as pessoas ao nosso redor. Faz sentido para vocês? Paulo disse o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu creio que estamos tão distantes do que significa fazer discípulos, que achamos Paulo até mesmo prepotente por dizer assim. Mas se nós não estamos imitando a Cristo, o que nós estamos fazendo aqui? E se nós estamos imitando a Cristo, as pessoas podem nos imitar também, e isso é o processo de discipulado. Vamos então para a resposta: o que precisamos fazer, ser e falar para fazermos discípulos, e vamos usar o exemplo do que Jesus era, fazia e falava antes de fazer discípulos. Para isso vamos nos valer de vários textos do Novo Testamento, que formam uma cronologia harmônica dos eventos antes da chamada dos seus primeiros discípulos. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, inicialmente no capítulo 1 de João. Você já parou para pensar o que Jesus fazia antes de fazer discípulos? Por que aqueles homens decidiram segui-lo? Capítulo 1 de João, versículo 35. Eu gostaria de, antes de ler o texto, orar mais uma vez. Pai querido, a Tua palavra, ela foi conservada e preparada para nós, nesse tempo. Tantos séculos depois, ela ainda estava aqui viva na nossa frente. Pedimos pelo poder do Teu Santo Espírito, que o Senhor ministre e aplique a Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. No dia seguinte, João, que João era esse? João Batista, certo? Não é o autor do livro, que era o evangelista João, discípulo do Senhor também. João Batista estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. João Batista também tinha discípulos, porque João Batista era um personagem admirável. Ele era uma pessoa assim, diferente, porém, aqueles que estivessem buscando a Deus iam encontrar em João Batista voz de Deus, e muitos gostavam de ouvir João Batista pregando, outros nem tanto, mas 2 de seus discípulos estavam ali, ouvindo Jesus, ou melhor, João Batista pregar no deserto. Irmãos, nós vamos ler várias vezes o texto, e eu vou comentar o texto, tá bom?
Eu peço perdão, porque eu vejo o pessoal, igual vocês fizeram agora, com a cabeça no texto, depois com a cabeça aqui olhando para mim, tá? Isso vai acontecer várias vezes. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Poucas pessoas conheciam Jesus até aqui, possivelmente apenas a sua família. João Batista era seu primo. João Batista, então, quando vê Jesus passar, dá uma boa referência sobre quem Jesus é. Ele diz: está aqui o Cordeiro de Deus. Claro que essa descrição não se repetirá a nosso respeito, mas é interessante notar que dois homens que não conheciam a Jesus se interessaram a segui-lo a partir da referência que receberam sobre quem Jesus é daquele que o conhecia. A primeira coisa que precisamos fazer e dizer para fazermos discípulos é ter boas referências do nosso testemunho de quem nos conhece. A primeira coisa que precisamos ter para fazer discípulos é um bom testemunho, uma vida que realmente possa fazer a diferença, que cause um impacto nas pessoas ao nosso redor, que as pessoas possam olhar para nós e falar: ele é diferente, ela é diferente, ela diz que segue a Cristo e segue de verdade. Se nós não tivermos um bom testemunho, uma vida cristã coerente e genuína, nós não poderemos fazer discípulos, porque fazer discípulos para fazermos discípulos precisamos ser imitáveis. Se você não tem nada precioso na sua vida cristã, na sua conduta, no seu jeito de agir, falar, que possa servir de referência para alguém, você não vai conseguir fazer um discípulo. Como as pessoas te tratam no seu local de trabalho? Imagine que no seu local de trabalho chegue um empregado novo. Esse empregado novo, ele olha para você e ele pergunta a seu respeito para um outro empregado que te conhece há mais tempo, um colega de trabalho que te conhece há mais tempo. E ele pergunta assim, pergunta para o seu amigo: como é que é ele? Quem ele é? Como é que é o Júlio? Júlio disse que é crente, Júlio disse que é pastor. É mesmo? O que seu amigo diria sobre você? Será que ele certificaria? Realmente, olha, eu conheço várias pessoas que dizem que são crentes, mas não são. Mas esse aqui, ele é de verdade. Quando você está no trabalho, talvez em algum outro lugar com os amigos, e alguém vai contar uma piada imoral, tem algum que fala assim: peraí, não conta isso não, respeita a presença aqui do fulano. Ou quando alguém fala um palavrão, desculpa ter falado na sua presença. Se essas coisas estão acontecendo com você, é porque você já é uma referência de um cristão genuíno no seu ambiente de trabalho, de faculdade, onde for. Se você tem isso, você tem a primeira coisa que você precisa ter para fazer um discípulo. Precisamos que as pessoas que nos cercam nos identifiquem como quem anda com Deus. É claro que podemos ser alvo de injúria, podemos ser alvo de acusações falsas, mas na maioria dos casos, as pessoas que nos cercam, elas devem nos ver como uma referência, como sal e luz. A segunda coisa está no decorrer aí do texto. 2 discípulos seguem a Jesus. E Jesus, eu estou no versículo 38 agora, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Imagine a cena. Já viram aquela brincadeira de sombra, aquela pegadinha de sombra? Tem uma pessoa andando e tem várias imitando atrás. Jesus está andando, de repente ele olha, tem 2 homens acompanhando as pegadas dele. Ele vira-se para aqueles homens e fala: o que vocês estão querendo? O que vocês estão buscando? E eles, já querendo se matricular como discípulos de Jesus, o chamam de Rabi, mestre. É como você chamaria o seu discipulador.
naqueles dias. Onde você mora? Em outras palavras, onde você fica? Onde você está? Porque onde o Senhor estiver, a gente quer ir junto. A gente quer ficar com você. E qual foi a resposta de Jesus no versículo 39? Me mande um zap e a gente vai marcar um dia. Lá no Rio de Janeiro tem esse negócio, estava até falando lá no congresso. Tem alguém do Rio de Janeiro aqui? Tem. Não é mais ou menos assim? Vamos marcar? E nunca marca? Eu tenho um amigo que eu estou tentando marcar com ele já tem uns 2 anos. Vamos marcar. Jesus não falou assim, vamos marcar qualquer hora dessa. O que Jesus faz? Eu não sei se ele tinha algum plano para aquele dia, se ele ia fazer alguma coisa, se ele ia assistir uma corrida de camelos, não sei o que ele ia fazer. Ele abre mão de toda a sua programação para dedicar tempo àqueles 2 homens que estavam interessados em andar perto dele. Segunda coisa que nós precisamos ser, fazer e falar para fazer discípulos: precisamos estar dispostos a dedicar tempo a pessoas que queiram andar perto de nós. Jesus não fez discípulos nas horas vagas, Ele não fez nos intervalos que sobravam para Ele. Ele colocou isso como um foco de prioridade na vida dele e estava disposto a abrir mão daquilo que poderia ser interessante para ele, seu lazer talvez, para investir em pessoas que queriam caminhar com ele. Irmão, se nós orarmos e prestarmos atenção, vamos perceber que existem pessoas que gostam da nossa presença, mesmo não crentes. Não crentes costumam te procurar para pedir conselhos? Gostam de ouvir a sua oração? Quando tem problemas, te procuram para você orar por elas? E se não, talvez falte um pouquinho de intencionalidade sua. Já se ofereceu para orar por um amigo? Já se ofereceu para dar uma mensagem, uma palavra para o seu amigo? Não crente, esse que te respeita, que reconhece que você é um cristão genuíno, se ofereça para caminhar perto dele, convide para almoçar juntos, passar um tempo juntos. Você precisa estar disposto a investir tempo em pessoas, se você quiser fazer discípulos. Mas nós temos tantos ladrões de tempo nos nossos dias, a televisão, a internet, o futebol, tanta coisa, que às vezes achamos que não temos tempo para fazer discípulos. Você terá que renunciar a algumas coisas. Jesus abriu mão de seu planejamento para aquele dia, não sei qual era, nem sei se ele tinha algum, mas o fato é que na hora que 2 homens quiseram andar perto dele, ele disse: é para já. Você precisa amar tanto as vidas, que você comece a abrir mão de certas coisas para estar com gente, estar com não crentes. Essa foi a segunda coisa. Para a gente olhar a terceira coisa, a gente vai lá em Mateus agora. Nós estamos construindo uma cronologia aqui harmônica dos eventos antes de Jesus chamar os primeiros discípulos. Nós veríamos em João, se você continuasse lá, que Jesus se encontra com Pedro, porque um daqueles 2 homens era André, irmão de Pedro, convida Pedro para conhecer o Messias. Jesus se encontra com Pedro, tem uma conversa com ele, mas Pedro ainda não se tornou um discípulo naquele encontro. Mas Mateus vai contar que tem mais coisa aí. Mateus capítulo 4. Mateus no capítulo 4, versículo 17, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus fazia muitas pregações públicas, ele tinha um discurso conhecido de quem estava interessado em ouvi-lo. Então ele pregava o evangelho e o centro da mensagem dele foi o arrependimento.
Aqui não está descrito o sermão inteiro, não é que ele ficava repetindo arrependei-vos o tempo inteiro. Ele devia ter composto um sermão e ter falado muitas coisas, mas o resumo da mensagem dele, o elemento central da mensagem dele foi o arrependimento. E o texto vai dizendo aqui que ele, andando junto ao mar da Galiléia, que era onde ele estava pregando, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Ele já tinha se encontrado com eles antes, como narra João, lá no deserto onde João Batista pregava, os quais lançavam as suas redes ao mar porque eram pescadores. Eles estavam ali na sua atividade da pesca, já encerrando. Entenda esse lançando as redes como sendo uma forma de você sinalizar toda a atividade da pesca. Na verdade, eles já tinham terminado e estavam já na praia. E Jesus chama então, no versículo 19: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aqui está o chamado para o discipulado: vinde após mim, para serem pescadores de homens. Versículo 20: eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Mas preste atenção comigo. Se você estivesse buscando um mestre do qual fosse um discípulo naqueles dias, você ia querer se certificar antes de qual era a linha doutrinária, a linha de ensino daquele mestre. Se você ouvisse o seu mestre falar, ou o seu mestre em potencial falar, e você analisando, será que eu vou seguir os ensinos dele? Você iria analisar o que ele estava pregando. Se você olhasse que ele está pregando algo que não combinasse com a palavra de Deus, você dificilmente ia querer seguir. Claro que falsos mestres existem, e pessoas seguem falsos mestres. Mas nesse caso aqui, os discípulos estavam no cenário, eles estavam naquele momento em que Jesus pregava às multidões sobre arrependimento, e eles que já estavam movidos pela pregação de João Batista, que sinalizava a mesma coisa, perceberam que Jesus era digno de ser seguido, porque a sua mensagem era uma mensagem que vinha da parte de Deus. Terceira coisa que precisamos ser, fazer e falar é ter uma linguagem de arrependimento, ter uma mensagem que aponte para Deus, ter uma mensagem que diminua o homem, enfraqueça o homem, torne o homem dependente de Deus e sinalize para as pessoas que elas precisam caminhar na direção de Deus, quebrantadas e humildes. Infelizmente, nós vemos nos nossos dias um evangelho sendo pregado que parece que enche o homem e diminui Deus. Um evangelho de autoajuda, um evangelho de elevação da autoestima das pessoas, mas o evangelho que Cristo pregou foi o evangelho do arrependimento. Como fazemos isso? Quando na nossa linguagem, o nosso idioma, o nosso jeito de falar, nós sempre aumentamos Deus e diminuímos o homem. Vou dar um exemplo. Política tem sido um assunto do momento. Você está conversando com um vizinho, com um amigo, e de repente o assunto vai para a política e para a corrupção. E você aproveita o momento e diz mais ou menos assim: realmente a política, os políticos são muito corruptos. E aí você vai diminuir o ser humano, você vai chegar até o coração da pessoa que está falando com você, você vai tentar tirar dele a noção de que corrupção só está em Brasília, e vai dizer mais ou menos assim: mas se nós olharmos bem, a corrupção não está apenas nos políticos, a corrupção está perto de nós, na nossa própria vida. Quando nós temos oportunidade, nós gostamos de levar vantagem, nós furamos fila, por exemplo, nós fazemos algumas coisas erradas, porque a corrupção não está apenas na política, a corrupção está no coração do homem. Se nós não nos arrependermos e caminharmos na direção de Deus e pedirmos perdão, nós não teremos chance nenhuma. Olha o que você está fazendo. Você está trazendo o assunto para o arrependimento pessoal. Essas pessoas que gostam de estar perto de você, que reconhecem que você é um cristão verdadeiro, dê mensagens de arrependimento.
Sempre fale sobre a necessidade das pessoas se arrependerem e confiarem em Cristo como a única esperança. Pregue o Evangelho sem se esquecer que sem arrependimento ninguém será salvo. Vamos para a quarta coisa? Agora nós vamos para Lucas, porque Mateus foi um pouco econômico aqui nessa narrativa, mas Lucas narra com mais detalhes, e aconteceu uma coisa muito interessante aqui nesse meio tempo. Mateus resume a história, fala que Jesus estava pregando na praia, arrependimento, ele viu os dois irmãos e os convidou para serem pescadores de homens. Mas quando a gente vai para Lucas capítulo 5, a gente vê que tem mais coisa. Vou pegar uma água aqui. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11, não vou ler todos os versículos, mas esse texto conta uma história interessante que vocês conhecem, que foi a pesca maravilhosa. Versículo 1, Jesus estava pregando na beirada do lago, com uma multidão. Já viram esse cenário antes? É o mesmo que Mateus narra. Jesus estava pregando o quê? O arrependimento, e tinha aquela multidão ali. Jesus pede a Pedro para usar o barco como púlpito. Pedro aceita. Isso aí você vai encontrar se você ler a história. Por que Pedro aceita a recomendação de Jesus? Por que Pedro aceita Jesus usar o barco dele? Porque Pedro já tinha se encontrado com ele no evento que João capítulo 1 narra. Então Pedro já sabia que Jesus era alguém especial. Era um mestre, embora ainda não fosse seu discípulo. E aí, Jesus chama Pedro para pescar. O versículo 2 fala que eles estavam lavando as redes. Aí você tem que harmonizar. Quando Mateus fala lançando as redes, ele estava querendo dizer a atividade da pesca, não literalmente naquela fase em lançar as redes. Na verdade, eles já tinham recolhido as redes. Tem alguém que gosta de pescar aqui? O que você faz depois que você pesca, quando você chega em casa? Você tem que lavar os equipamentos, não é? Algumas vezes eu esqueci de lavar, fiquei com preguiça de lavar. Quando fui verificar depois, a linha está toda suja, tudo podre, você tem que lavar tudo. Então eles tinham acabado de pescar a noite inteira e estavam lavando as suas redes, e Jesus chama Pedro para pescar de novo. Você conhece a história. Há uma pesca miraculosa, muitos peixes são pescados ali. Pedro era um pescador profissional, ele não estava pescando por lazer. Portanto, pescar peixes era algo que dizia respeito ao sustento de sua família. Passar uma noite tendo investido tempo, recursos para pescar e não ter pego nada, isso era um motivo de grande frustração. Ele ia chegar em casa naquela manhã, dizer para a esposa dele: não pegamos nada, de cabeça baixa. Mas Jesus faz um milagre ali, que atende a Pedro por completo, que cuida de Pedro por completo, inclusive na sua vida profissional, na sua vida familiar, no seu sustento. A partir daquele momento em que acontece a pesca maravilhosa, se você for lá no versículo 10, você vai ver que Jesus então convida Pedro para ser pescador de homens. Você lembra dessa expressão pescador de homens lá em Mateus? E o versículo 11: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. A quarta coisa que precisamos ser, falar e fazer para fazer discípulos é abençoar as pessoas no mundo delas primeiro. Ir ao mundo, ao universo das pessoas, aquilo que é importante para elas, e as abençoar lá. Jesus não conhecia muito de pesca, pelo menos ele não era um pescador profissional, ele era um marceneiro. Você não precisa conhecer as coisas das pessoas para abençoar as pessoas nas coisas delas, basta que você se importe.
Eu fico pensando, se eu fosse Jesus ali e quisesse convencer Pedro a deixar a pescaria de peixes para pescar homens, eu acho que eu usaria uma estratégia totalmente diferente. Eu cheguei a uma conclusão, pastor: eu não serviria para ser Jesus, porque eu acho que eu faria tudo ao contrário do que ele fez. Que surpresa, né? Porque olha só, Pedro está pescando peixes. Jesus queria tirar Pedro da pescaria de peixes e levar para a pescaria de homens. Homens são muito mais importantes que peixes, é óbvio. Peixes são perecíveis, homens são eternos. Então, se eu fosse Jesus ali, eu ia tentar convencer Pedro que a pescaria de peixes não ia dar futuro. Eu ia tentar desvalorizar a pescaria de peixes, para dizer: olha, Pedro, isso aí não é importante. Pense nas almas, pense nas vidas. Eu ia tentar colocar a pescaria de peixes lá embaixo, em termos de importância, com relação à pescaria de homens. Eu ia desvalorizar o mundo de Pedro para tentar valorizar o meu mundo. Mas Jesus fez o contrário. Jesus foi lá naquilo que era importante para Pedro e o abençoou lá. Às vezes nós queremos fazer discípulos, e as pessoas têm suas crises, seus problemas, suas tarefas, suas profissões, seu mundo. E o que nós fazemos? O mundo lá fora é todo profano, o mundo santo é da porta da igreja para dentro. Então a gente quer convencer as pessoas que a família delas, que tudo delas, o trabalho delas não é importante. O importante é apenas o mundo santo, o mundo sacro. E a gente desvaloriza aquilo que é importante para as pessoas. Eu quero dizer para você, se você quer fazer um discípulo, seu discípulo está desempregado, o seu discípulo em potencial está desempregado, você precisa se importar com isso. Se ele está enfermo, se a mãe dele vai fazer uma cirurgia, você precisa se importar com isso. Se ele está passando alguma crise, você precisa se importar com isso. Se ele gosta de futebol, jogue futebol com ele. Eu tenho um discípulo que ele gosta de tiro com arco. Sabe o que é tiro com arco? Tiro com arco, aquela modalidade esportiva. A primeira vez que eu falei arco e flecha, eu já paguei um mico, porque ele falou: arco e flecha é coisa de índio, o que eu faço é tiro com arco. Eu preciso me importar até com a linguagem, e agora eu falo tiro com arco, porque passou a ser importante para mim. É o que ele gosta de fazer. Um dia ele participou de uma competição que ficava a 30 quilômetros de distância, eu fui lá só para torcer por ele. É importante para ele, tem que ser importante para mim. O que é importante para a pessoa que você quer ganhar para o Senhor? O que é importante para a pessoa que você quer discipular? Se importe com aquilo também. Tem um outro discípulo que gosta de fazer grafite. Sabe o que é grafite? Aquela arte urbana, toda colorida. Eu comecei a reparar que é diferente de pichação, é outra coisa. Para mim era tudo igual, mas depois que eu o conheci, eu passei a valorizar aquilo. Aí ele faz um painel na cidade, fala: Diogo, fiz um painel naquela rua. Aí eu vou lá para ver, tiro uma foto, para valorizar aquilo que é importante para ele. O que é importante para a pessoa com quem você convive? Você tem orado por ele? Você tem orado por aquilo que é importante para ele? Talvez você não consiga fazer a multiplicação de peixes, um milagre assim literal, mas você pode orar para que Deus haja. Quando Jesus agiu no mundo de Pedro, Pedro percebeu que Jesus estava com Deus, Deus agia por meio de Jesus e quis estar perto dele. Se você orar por um amigo, por alguém que precisa do Senhor, e Deus responder a oração, essa pessoa vai reconhecer que você anda com Deus, Deus responde as suas orações, Ele vai querer andar perto de você também. Eu queria já finalizar dizendo que a esperança para uma grande multiplicação de discípulos não é uma estratégia nova, não é uma metodologia nova, são discípulos, discípulos que fazem discípulos. Você é a estratégia, você é a esperança da multiplicação de discípulos. Quando 2 discípulos no caminho de Emaús, lá em Lucas 24, estavam voltando tristes, eles se encontram com um estranho. Esse estranho pergunta para eles: o que está acontecendo, porque vocês estão tristes? E aqueles 2 contam para um estranho sobre Jesus, e eles fazem um resumo de Jesus, assim, impressionante. Ele diz assim: ele era profeta.
poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Eles não sabiam que estavam falando com Jesus. Jesus depois se revela para eles. Então, olha o testemunho que 2 homens disseram sobre quem eles seguiam. Nós não somos iguais a Jesus, é óbvio. Estamos em construção, estamos caminhando. Mas eu creio que se nós tivermos cada vez mais discípulos nas nossas igrejas, dos quais as pessoas possam dizer: ele é um profeta de Deus, ele fala de Deus, ele é poderoso em obras e palavras, o seu comportamento revela a Deus, a sua voz revela a Deus, diante de Deus e de todo o povo, nós podemos ter uma grande multiplicação de discípulos. Se você for poderoso em palavras e obras, cheio do Espírito Santo, isso não significa ser perfeito, nós podemos ter uma grande multiplicação de discípulos. Amém? Deus abençoe os irmãos.